uma maior concentração de riqueza. Então, a cada crise que o capitalismo gera, ela aumenta ainda mais a concentração de riqueza na mão de menos pessoas, né? E a diferença aumenta, né? A desigualdade social e tudo mais. E aí, quando você vê no capitalismo financeiro, quando essa acumulação de riqueza vai se concentrando, você vai aumentando a desigualdade, cada vez existe uma desigualdade maior, né? Na sociedade, muito mais gente ganhando pouco ou ganhando nada. Via política econômica, política monetária, nas crises, depois que se estabiliza aí, essa concentração de riqueza começa a viver de rentismo, de juros, né? Como é a nossa situação atual, né? Com a taxa de juros nesse patamar, quem que vai investir e criar um negócio, né? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Você tem 10 milhões, você ganha 1 milhão e 400 por ano, né? Sem fazer nada. Então, você deixa lá o dinheiro no banco, você não incentiva a produção, não incentiva... o dinheiro rodar, né? Você não incentiva a produção. Aí qual que é o nosso problema? Você não incentiva a produção, mas incentiva o consumo, via crédito. E aí as pessoas consomem, mas você não tem do outro lado uma geração de capacidade ociosa, e que gera inflação, né? E aí a pressão inflacionária faz o Banco Central aumentar de novo a taxa de juros. Então a classe rentista no capitalismo financeiro sempre ganha. Estando em crise ou não estando, você vai ganhar dinheiro. Isso é uma brutal transferência de renda, né? Porque quando você olha o nosso sistema tributário, quem paga imposto, se pegar o grosso, é o pobre. Né? Até porque a gente tem um sistema tributário muito regressivo. Mais da metade da nossa arrecadação é consumo e produção. Então você tributa quem consome, quem produz, e tributa muito pouco renda e patrimônio. Quem tem renda e patrimônio acumulado. Né? E quem remunera essa renda e patrimônio acumulado via taxa de juros é o pobre que está pagando imposto. Né? Então você está transferindo de novo a renda de toda a maioria da classe trabalhadora para as elites dominantes, as elites econômicas. Né? Então é um sistema que em algum momento ele precisa ser superado, né? Então, mas a gente está vivendo o fim do capitalismo ou não? A gente está na boca dele, ele está nos últimos suspiros, ou ele tem uma capacidade de gerar uma crise e depois se reinventar? Porque tem algumas fases do capitalismo que teve realmente uma melhora da população, né? De poder de compra, de qualidade de vida. E por que de repente isso se transforma em algo ruim na história, né, do capitalismo? Tem um pessoal que costuma dizer que o botão de emergência do capitalismo é o fascismo, né? Então, já várias pessoas tiveram que falar isso. Já falaram. Então a gente está... isso foi... E por quê? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Né? Porque a quebra da Bolsa em 29 e depois de um tempo você vai ter a guerra. Esse discurso um pouquinho mais filosófico que eu estava falando no início, sabe? Por que é o botão de emergência? O capitalismo gera todas essas crises e quando ele chega em algum momento, ele tem uma maior parte dos seres humanos, da população, está na miséria, está na pobreza, está na dificuldade, está no emprego mal remunerado. E isso gera no ser humano um sentimento... de urgência, de revolta. De urgência, de revolta, e esse ser humano é muito mais fácil de ser manipulado. Claro. Qualquer pessoa que chega a um discurso coloca a culpa nos imigrantes ou no... Que escolhe um inimigo, porque nesse momento a gente precisa de um inimigo. Exato. Quem é o culpado por outro? Quem é o culpado? Até a gente, quando porque temos, graças a Deus, né, somos privilegiados, temos uma condição melhor, mas em alguns momentos da nossa vida, quando a gente está decepcionado com alguma coisa, a gente também fica muito mais tendencioso, ao invés de fazer uma reflexão mais profunda, de melhorar, de se reinventar, a gente tem sempre a tendência de achar um culpado. Seja ela uma pessoa, seja o sistema, seja a empresa, né, seja a cidade, alguma coisa você precisa achar um culpado. Então, nesses momentos surgem esses líderes, né, com esse discurso fascista de que ele consegue aglomerar essas pessoas pelo ódio, né? Pela necessidade, pela urgência de mudança. E aí a urgência de mudança é você eleger um inimigo comum. Né? Eu tenho um inimigo comum. Então acho que o mundo está passando por essa fase. É uma fase bastante conturbada agora. Quando você falou, a gente passou um momento de estabilidade, foi justamente quando o Estado foi grande, né? Aqueles do final da Guerra Fria. Depois do pós-guerra veio o Bretton Woods, né? Então, de Bretton Woods até 1971, quando os Estados Unidos abandonou unilateralmente o padrão ouro, foi a fase de melhor bem-estar da sociedade que existiu na história, né? Mas porque o Estado era muito forte, porque existia uma guerra fria entre capitalismo e socialismo, e o capitalismo, para evitar novas revoluções, né, assim como foi a Revolução na União Soviética em 1917 e depois na China em 1949, o capitalismo se viu
digamos assim, obrigada a fazer várias concessões para as classes mais baixas, justamente para não fomentar novas revoltas, novas revoluções. Então foi um momento em que o capitalismo utilizou o poder, o tamanho do Estado para prover... Fala capitalismo, não existe um ente que decida essas coisas, é uma coisa meio automática, porque não... Ou é os Estados Unidos que meio que lidera isso? Quem que organizou isso? Ó, a gente precisa fazer isso, senão o comunismo vai avançar. Entendeu? É uma coisa natural ou é uma coisa que vinha dos estados? Foi uma guerra, eu brinco, uma guerra por mentes e corações, uma guerra ideológica, né? Então, ao vencer a Segunda Guerra, os Estados Unidos e Rússia dividiram o mundo teoricamente no meio, né? Total. Tanto que teve lá a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. O país foi derrotado. O Japão ficou com os Estados Unidos, né? A Alemanha eles dividiram no meio, metade para os Estados Unidos, metade para a Rússia, né? E aí ficou essa... Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tanto que a Revolução Chinesa foi em 1949, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, existia uma guerra civil dentro da China, do Kuomintang, né? Do Chiang Kai-shek contra o Partido Comunista Chinês do Mao Tse-tung. Ou Mao Zedong, né? Depende da origem que a pessoa gosta de falar. Hoje em dia, as pessoas chamam mais de Mao Zedong, né? Mao Zedong. Que é o Mao Tse-tung. Mas aí existia essa guerra civil, existia durante a Segunda Guerra uma invasão do Império Japonês, ali pelo norte da China, ali na Manchúria, para tentar colonizar a China. Em algum momento, essa guerra civil teve uma trégua ali para eles tentar combater o imperialismo japonês durante a Segunda Guerra, mas acabada a Segunda Guerra, retirada do Japão da China, eles voltaram para a Guerra Civil e o Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil, que foi a Revolução Comunista de 1949. Então existia essa preocupação dos Estados Unidos liderando o mundo capitalista, o mundo ocidental, de frear, né, essa evolução do socialismo pelo mundo. E a forma que ele tinha de frear, até porque já existiam potências nucleares, né, depois da Segunda Guerra, que é o nosso problema agora. Se tiver uma guerra, ela não pode ser nuclear, porque uma guerra nuclear acaba o mundo. Então, por isso que aí você vê guerras convencionais ainda, né? A própria Rússia contra a Ucrânia, e se ela quiser destruir a Ucrânia, ela destrói no dia seguinte, mas ela vai ter que utilizar... Agora, né?